Pronto, estamos gravando. Todo mundo pronto. E vamos lá. Então, galera, a gente já falou um pouquinho de história, né? Sobre a história de forma geral, também explanou aqui a história de algumas das nossas EJs. E a gente quer entender também um pouquinho sobre o agora, né? Tipo, qual caminho a gente está tomando. Hoje é realmente, digamos assim, uma trilha, né? A gente fala um pouco do passado, agora a gente vai falar um pouco do presente e iniciar também falando do futuro. E depois a gente com a BJ também vai ter essa visão, assim, do que a gente construiu e, enfim. E aí a gente vai bater esse papo, todo mundo da Dex vai falar um pouco, é um papo mais descontraído mesmo, para a gente conseguir entender todo o nosso contexto, onde a gente está e como cada um de vocês se insere nisso tudo, beleza? E hoje é o nosso último dia de Mestre King, espero que tenha sido muito proveitoso para todos vocês, eu estou muito feliz, assim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente proporcionou. Quero muito que vocês deem feedback também para a gente cada vez melhorar mais o que a gente traz para a nossa rede. Fico feliz que apesar de a gente não ter camisa, cada um aí que está com sua câmera aberta está com o fundo, e não sei se vocês já deram uma lida com atenção, mas ele disse que a minha liderança gera impacto. E eu realmente acredito nisso e espero que vocês vistam essa camisa, mesmo com a camisa virtual. Beleza? E aí a nossa pauta hoje é com a Dex do Bill, né? E a gente acredita que fortalecer o MEG potencializando a educação empreendedora na cidade de Salvador, região metropolitana. E a gente vai começar um papo aí, cada um falando um pouquinho. E vai lá, Lipe. E aí, gente? Beleza? Bom dia. Não sei se todo mundo me conhece, meu nome é Felipe, né? Me chamam de Lipe aí atualmente. Estou como presidente do conselho do Núcleo em 2021, né? Assumindo esse desafio de estar junto com as lideranças do ano para conquistar, né, o nosso Bioto Impacto. E uma forma de me apresentar, né, e que faz muito sentido para mim é o fato de eu acreditar muito na informação, né, como o maior recurso que a gente tem na nossa vida, e sem informação a gente tem muito pouco, né? A gente é munido o tempo todo de informação, e o que a gente faz com ela e o que a gente vai fazer com as informações que a gente recebe nos eventos, enfim, em todos os estímulos que a gente tem esse ano vai definir realmente a nossa jornada. Então, fiquem com essa reflexão aí sobre o que vocês têm feito e o que a gente tem feito enquanto rede com as informações que a gente tem. Bom dia, gente. Agora oficialmente falando, né? Eu me chamo Júlia, estou como presidente executiva do NEG Salvador em 2021, mas podem me chamar de Ju, eu até prefiro, me sinto mais acolhida, digamos assim. Assim como o Lipe falou, né, com relação à crença dele, eu acredito que a função social do empreendedorismo pode mudar o nosso país, e inclusive eu tive essa crença aqui mesmo no Movimento Empresa Júnior, ao estar na Alfa e ao estar sempre pensando também para além das vendas, para além do lucro da Jota, enfim, a gente estava sempre pensando em como que a gente pode impactar socialmente com as nossas ações, com os nossos serviços e também com o nosso faturamento. Então, hoje em dia, é isso que me move aqui e na minha vida. Oi, família, bom dia. Então, né, eu estou como diretora de gestão ao longo de 2021 aqui no Najinho. E basicamente, eu acho que minha crença fala muito sobre o cargo em que eu estou hoje, mas sobre o que eu tento levar em cada ambiente que eu estou, que é basicamente sobre quantas pessoas transformam outras pessoas. E isso, para mim, é a maior forma e fonte de impacto que a gente pode causar. Então, enquanto a gente conversa muito sobre networking, sobre trocas e aprendizados, eu imagino quanto esse impacto de contato direto com cada um seja algo singular. E eu espero que a gente leve muito isso do Mestre King. Basicamente é tudo isso. Vai ser muito legal estar tendo esse momento com vocês. Eu espero que depois disso a gente tenha mais momentos de troca para que cada um impacte da sua forma. Oi, gente, bom dia. Já me apresentei algumas vezes aqui ao longo desse Mestre King, mas falando sobre o que eu acredito que nós podemos ter tanto potencial
de impactar o nosso entorno, o nosso ecossistema, quanto a gente acreditar ter. Então, se todos juntos acreditarmos que nós podemos transformar o Brasil em um país mais empreendedor, que podemos transformar, através da nossa Jota, toda a nossa cidade, nosso estado e talvez nosso país também, a gente consegue. Claro que não vai ser só acreditar, tem muito trabalho duro envolvido para colocar isso na prática, mas o tanto que a gente acredita pode realmente mover os nossos sonhos. Oi, gente, bom dia. Aqui quem fala é Beca, eu sou diretora de expansão do Núcleo. Eu sei que eu não falo muito com vocês, porque meu papo é mais carreira de aspirante, mas eu tô aqui para falar hoje, né, puxando o gancho que Nanda falou, eu acredito que nossos sonhos só nos levarão tão alto quanto queremos, no momento que nós confiarmos no nosso poder de transformação e no nosso poder de transformação juntos. Eu acredito muito no poder da comunidade, do trabalho em grupo. É por isso que eu acredito tanto em expansão, acredito tanto em fadas, como a gente gosta de falar. Esse potencial que o MED tem, ele só funciona porque a gente faz isso juntos, porque a partir do momento que você tenta levar sozinho, é muito, muito, muito mais difícil do que se você leva com seu time, se você leva com a sua DEX, se você leva com o núcleo, com a federação. Então, é nisso que eu acredito. Opa, galera. Então, eu acredito que iremos fazer história honrando aquela que veio antes de nós. Então, a gente já falou um pouco de história e eu realmente gosto muito e acredito muito nisso. E seja uma história longa, ou seja uma história curta, ou seja uma história que a gente está construindo agora, né, para quem fundou sua Jota, enfim, eu acredito muito nesse potencial, assim, da história. E que a gente vai conseguir tudo isso que a galera falou também, se pautando na nossa história, vendo os nossos erros. Afinal, o que forma a gente são as nossas memórias, né? Os indivíduos que somos é justamente pelas experiências que tivemos e a partir disso que eu acredito que a gente pode evoluir. Beleza? E aí, vamos lá. Show, galera. Tem sido muito bacana, né, o evento até aqui. A gente tem aprendido bastante sobre questões empresariais, né, questões do empreendedorismo em si, mas a gente também precisa olhar para o outro lado, né? A gente também precisa acreditar por que que a gente está aqui, para que o nosso trabalho pode servir. E não tem como, diante da nossa realidade atual, ignorar os números que a nossa sociedade a nível mundial estão apresentando, inclusive aqui no Brasil. Há 2 dias atrás, o Brasil registrou 277.102 mortes por conta do coronavírus, e a gente sabe que não é somente uma crise no setor de saúde, é uma crise geral, né, que impacta inclusive o movimento Empresa Júnior desde o ano passado. Então, a gente não tem como não falar disso, a gente não tem como estar se questionando aqui o que é que a gente pode estar fazer diante dessa situação toda. Então, é realmente importante a gente ter esse cuidado, né? A gente ter esse olhar para essa questão, para que assim a gente consiga também juntos transformar, juntos meio que vencer toda essa situação, né? Em nome do movimento, em nome dos jovens, em nome do empreendedorismo. Pode passar, Caio. Essa semana tem sido um pouco complicada, né? A gente tem batido recordes, mas não são recordes bons, não são recordes que a gente gostaria de estar batendo, que é com relação ao número de mortes por dia. O Brasil registrou 1.940 mortes em 24 horas. E isso é muito, muito mesmo. A gente se questiona com relação a isso, né? Eu não gostaria de estar trazendo esse lado de mortes em si, mas eu acho que, querendo ou não, representa bastante, inclusive, o impacto no que a gente atua hoje, né? Existem pessoas morrendo, existem pessoas que não estão conseguindo gerir o seu negócio por motivos de saúde, por motivos de, muitas vezes, negligência também de várias pessoas. A Luísa até colocou aqui que já batemos esse recorde aí de novo. Pois a gente não conseguiu pegar notícias de antes, né, mais atuais. Pois 2.200 mortes em 24 horas. Como eu disse, tem sido uma semana de recordes e recordes que a gente não gostaria de estar tendo, mas estamos tendo. E querendo ou não, a gente está aqui para encarar a realidade e pensar no que nós estamos podendo fazer diante disso. Então, é por isso que nós estamos trazendo esses dados, é para isso que a gente está conversando sobre isso. Pode passar, Caio.
Com relação ao ano de 2020, a gente conseguiu perceber que 4 em cada 10 empresas foram impactadas negativamente. Eu estava até lendo uma notícia, na verdade era um relatório com relação à economia daqui da Bahia, e a gente conseguiu perceber que pelo menos 6% dos negócios tiveram que ter suas unidades fechadas por conta da pandemia. E aí eu comecei a me questionar também com relação ao privilégio que é estar aqui dentro, né? Que é poder contar também com toda a nossa rede de apoio. Porque, falando pela Alfa, por exemplo, pedindo desculpa para ser clubista mais uma vez, a gente, ano passado, esteve diante, como todos vocês, da pandemia, de, ai meu Deus, o que vamos fazer? A gente já estava com o pé pronto, não esperávamos por isso. E agora? A gente conseguiu, sim, né, se apoiar aí na rede, a gente conseguiu fazer ações compartilhadas, a gente conseguiu pensar em várias ações com outras EJs. A gente também tomou o apoio de todos os eventos que foram feitos para a gente, assim como o Mestre Kim tem sido feito para apoiar vocês e para trazer esse mindset de mudança, de transformação e também de resiliência. E aí é muito triste para mim ver, né, esse dado, enfim, saber que várias pessoas tiveram que fechar os seus negócios por não saber o que fazer, mas ao mesmo tempo eu sinto um leve toque de esperança e eu fico feliz do movimento existir e penso que se juntos a gente consegue transformar aqui dentro, imagino que a gente pode fazer lá fora apoiando os empreendedores, apoiando as pessoas que estão precisando da nossa ajuda nesse momento. Pode passar, Kai. E por fim, né, para não quebrar a onda aí de alegria e tudo mais, eu gostaria de trazer esse dado, que na verdade é uma estimativa do FIEB com relação ao PIB da Bahia, que trouxe uma queda de pelo menos 7,2%, e isso diz muito, muito mesmo, até porque a Bahia, querendo ou não, já é um estado em construção com relação ao empreendedorismo, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do que a gente é capaz, mas nem sempre a gente consegue explorar isso da forma que tem que ser explorada. Então, é importante a gente estar se questionando com relação a isso, né? É importante também a gente estar fazendo não só pelo nosso polo, não só por Salvador e região metropolitana, mas também pelo nosso estado, pela Bahia. Até porque todos aqui somos baianos e todos aqui temos que fazer no sentido macro da palavra, sempre. Mas agora, quebrando um pouquinho, né, essa questão dos dados, enfim, eu pergunto para vocês o que é que a gente pode fazer diante disso, qual é o nosso papel, e passo a palavra também para o resto da diretoria, que vai estar mostrando um pouquinho como fazer isso e mostrando do quanto que nós somos capazes. Antes de falar do que nós vamos fazer e do quanto nós somos capazes, eu queria falar com vocês sobre qual foi o impacto do nosso polo em 2020. Então, o que foi que Salvador fez para a Bahia, o que foi que Salvador fez para o Brasil, e o quanto nós conseguimos impactar, mesmo naquele ano super difícil, em que, como o Ju falou, nós nos deparamos com situações que a gente nunca imaginou viver. O que foi que a gente conseguiu fazer e tirar disso? Pode passar, Caio. Gente, só um adendo. Meu quarto é colado com a varanda dos meus vizinhos, eles estão ouvindo uma música muito alta, então se vocês ouvirem alguma coisa, é isso. Mas em 2020, nós tivemos o privilégio de investir 1,6 milhões na educação empreendedora dos nossos empresários. Então, isso quer dizer que 1.600.000 reais foram investidos em vocês, para que vocês pudessem ter uma formação melhor, pudessem ter acesso a cursos, a eventos, que fizessem com que vocês fizessem projetos melhores, entregassem soluções melhores e promovessem, né, como eu posso falar, um impacto melhor no mercado, porque vocês estão entregando melhores soluções para os clientes de vocês, e os clientes estão ficando mais satisfeitos, eles vão procurar vocês de novo, eles vão indicar vocês. Então, tudo isso se deve ao valor que a gente consegue para o investimento na nossa educação empreendedora. Nós executamos 1.100 soluções para o mercado, então foram 1.100 pessoas, físicas ou jurídicas, impactadas diretamente com os projetos que vocês fizeram. Então, pode ser que um projeto que, por exemplo, a ADM UFBA fez, salvou um negócio de uma pessoa que estava prestes a fechar, mas ele contratou uma empresa de administração para melhorar a administração dos negócios dele, e com isso ele conseguiu não fechar durante a pandemia. Então, eu aplico isso na ADM, mas em todas as outras, quantos negócios nós conseguimos salvar, quantos negócios nós conseguimos abrir, mesmo em um ano que a regra foram empresas fechando. Então, mais uma vez, o MED mostrando, né, que somos a exceção e que somos a ponta de esperança, como o Ju falou, para tudo que já aconteceu no mundo e tem acontecido até hoje. Pode passar, cara.
Nós conseguimos, falando agora especialmente de expansão, que eu amo falar, sou mega suspeita, mas conseguimos expandir o movimento com 3 novas empresas juniores filiadas, a Salos, a Psico e a Alinhavo, que estão aí arrasando agora no movimento filiado, né, na rede federada. Não foi um número assim satisfatório, falando em termos de sonhos, porque a gente poderia ter alcançado muito mais e muito mais empresas na região metropolitana, mas a gente entendeu, né, as dificuldades de federação nesses momentos de crise e tudo mais, mas só de termos conseguido 3 empresas e ter feito a UFBA como IA Júnior, que era um sonho muito antigo do NERJ, foi uma coisa muito especial para a gente ano passado. Pode passar, Caio. E nós conseguimos unir esforços para fazer mais ações compartilhadas, e a gente está careca de saber que um projeto de ação compartilhada tem um ticket médio maior, vocês conseguem conhecer pessoas de outras empresas, conseguem fazer projetos juntos com pessoas que você nunca nem imaginaria, e as soluções feitas em conjunto, né, entre as empresas são soluções muito mais completas. Eu lembro que a Alfa fez, Bia vai falar mais na frente, né, mas a Alfa fez um e-book junto com a Info e com a ADM, que, assim, eram soluções realmente que se completavam, que se integravam, e se o cliente ele comprava as 3 soluções, ele tinha uma solução muito mais completa do que se ele comprasse só com a gente. Então, é sobre isso, é sobre juntarmos nossas forças, juntarmos nossas empresas, para além do faturamento, assim, não, para além das metas, né, de faturamento, de ações compartilhadas, mas fazer isso com o intuito de entregar realmente soluções mais completas e melhores, mais elaboradas para o mercado. Pode passar, Caio. Quando a gente fala em impacto, a gente tem um compromisso que extrapola o nosso polo, nossa federação e nosso país, que são as ODS. Esse é um compromisso mundial para que a gente consiga ter um mundo minimamente melhor daqui a alguns anos. Vale falar que o Brasil ele já cumpriu algumas dessas metas na agenda. Em 2015 fizeram a mensuração dos resultados. Queria falar que, inclusive, a gente gosta muito de falar de planejamento e tudo mais. As ODS foram um plano de ação criado para 2030 e, assim, esse plano de ação ele tem 17 objetivos e 169 resultados-chave. Então, a gente que está tão conectado aí com essa coisa de planejamento, fazer PE, fazer OKR, as ODS, elas são muito disso. Claro que a forma de mensuração é totalmente diferente e, inclusive, os cidadãos aqui no Brasil, eles podem contribuir para mensurar os resultados das ODS. Inclusive, o MEG é um ponto de mensuração muito grande desses resultados. Mas, enfim, ele é um plano de ação que todos nós contribuímos diariamente, porque a cada vez que a gente sobe um projeto no portal, a gente sobe conectando esse projeto a alguma coisa, a alguma ODS. E não é meramente por um aperto de botão, por escolher uma ODS qualquer, mas a gente está, de fato, contribuindo para a agenda de 2030. E eu tenho certeza que quando a gente estiver lá com 30 anos, 32 anos, a gente vai falar, tipo, quando estiverem, né, saindo as notícias sobre essa agenda, a gente vai poder falar que a gente contribuiu ativamente para isso. E pode falar, Caio. Ou pode passar, Caio. E quando falamos em impacto, né, a gente teve os nossos projetos de impacto em 2020. As ODS, elas são recorrentes em nosso histórico, porque desde que a gente tem o novo PE, a gente tem que conectar os nossos projetos a algum ODS. E é um potencial escalável enorme, assim, de atuar em nosso ecossistema. Então, quando a gente fala de conexão de um projeto com a ODS, a gente está falando de conexão com o ecossistema mundial, não só de Salvador, a gente extrapola todos os nossos limites. E isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. E temos um compromisso que extrapola nosso polo, nossa federação e nosso país, como eu já falei, e estamos juntos para contribuir com esse movimento de mudança mundial. Pode passar, cara. Massa, né? E aí, quando a gente fala sobre todo esse impacto, sobre todas essas referências que a gente teve a oportunidade de causar, no fundo, a gente também fala muito mais do que números, muito mais do que indicadores, metas e expectativas. A gente está falando sobre histórias. A gente está falando sobre cada cliente impactado, sobre cada membro que teve a grande oportunidade e privilégio de se desenvolver na sua área com um projeto prático, falando sobre histórias únicas, verdadeiras e, sobretudo, impactantes, né? Pode passar. E aí não tem nada melhor do que falar sobre cases e histórias reais das nossas próprias empresas da rede Sotero Metropolitana,
poderia estar falando sobre 300 bilhões de casos, poderia estar falando sobre cada cliente foi impactado em cada microprojeto, mas infelizmente a gente não pode fazer esse arcabouço enorme com todos os 1.100 projetos de 2020. Então a gente pincelou alguns para começar sobre a produção do sistema que a Cilatec acabou produzindo ano passado, no meio do edital da Ultragás. Eu lembro que a gente estava muito nesse áudio assim, de inovação, e era muito legal que a gente tivesse referências dispostas e capazes, né, de desenvolver grandes soluções com inovações alternativas. E aí eu lembro desse case porque realmente marcou muito, foi o que a gente comentou bastante sobre inovação e a capacidade criativa da Tec de estar desenvolvendo uma produção de um sistema. Não sou a pessoa mais expert para falar sobre isso na área técnica, mas sei que basicamente a ideia era, como ser o desafio da Ultragás, eles queriam pegar, a partir do gás liquefeito de petróleo, o botijão que a gente tem, desenvolver uma forma com que o sistema, tipo, o solo, independente de a gente falar sobre a lavoura, a gente está falando sobre nossa casa, fosse irrigado de acordo com a necessidade, economizando água, porque teria uma espécie de censo de acordo com a necessidade daquilo e fazendo com que tudo aquilo acontecesse de uma forma muito mais ecologicamente viável. Então, foi o nosso primeiro case selecionado aqui hoje. Um outro grande case, ano passado, foi em relação ao Wakanda, um edital de inovação. Para quem não conhece, por favor, pesquisem. A Wakanda é uma mulher maravilhosa, um projeto maravilhoso. Tive o privilégio de ter contato com ela na minha J de origem, né, a ADV, e foi no momento em que o edital caiu de supetão, assim, e ela precisava de uma série de documentos jurídicos, de um apoio, de um suporte para garantir sua participação, inclusive no Shark Tank. E depois essa mulher incrível, a Karine, vai aparecer em capa da Forbes e vai estar aí toda famosa, e com muito orgulho que eu digo quanto ela acaba sempre falando pra gente, né, o privilégio que ela tem de ter os advogados dela. Vendo a gente sempre falando, você sabe que a gente é só estudante, ela fala, mas vocês são incríveis, etc. Então, às vezes é sobre isso, é sobre um sonho de um projeto de uma mulher da periferia negra, trazendo toda essa representatividade, que acaba sempre tendo contato com outros empreendedores de inovação, trazendo não apenas mais clientes para as empresas juniores, mas fazendo com que essa rede de impacto seja gerada. Então, é um outro case que a gente traz aqui para ter a dimensão, né, do quanto a Salvador está impactando diretamente. Um outro case, e ainda talvez mais humanitário, a gente fala muito sobre a área de saúde hoje, a gente sabe sobre como nossa situação está sendo precária e gerida, e aí a gente tem um case da Matagan Esteira, não só sendo já uma unidade de saúde unicamente atendida em relação ao SUS, fornecendo essa saúde pública de qualidade, mas a gente tem a empresa Júnior da MUFBA, que ano passado, além de trabalhar com eles enquanto clientes, formou essa parceria, teve todo um histórico de case em relação e um vínculo que perdura até hoje, inclusive sendo 10% do faturamento deles no ano passado reinvestindo para o Martagão de Esteira, para que eles pudessem ampliar e atuar de forma cada vez melhor, tendo não só um vínculo direto com todas as ODFs e tudo que Beca falou, mas com nosso propósito também humanitário e sobre como cada um naquela realidade consegue ver uma forma de ajudar humanisticamente mais o outro. E por fim, um case que as meninas acabaram já comentando, mas é sempre importante falar o quanto a gente consegue olhar para o lado. Sei que nossas sedes e nossas próprias empresas já têm um potencial absurdo, mas quando a gente consegue olhar para o lado e enxergar outras empresas juniores e o potencial que a gente tem de impactar juntos, eu acho que é uma fadinha nossa, né? Uma fadinha nasce nesse momento. E aí, nesse contexto, a Alfa, a empresa Júnior e a InfoJúnior se reuniram para que estivessem fazendo um kit de empreendedores. Então, foi todo um conteúdo pensado especificamente para como esses negócios poderiam atuar melhor frente à crise que estava se assolando desde aquele momento. Então, a gente pensa numa solução prática, aplicada e que vale até hoje, porque hoje a gente, infelizmente, tem esse cenário de uma crise tão ruim quanto. Então, enfim, a gente decidiu trazer algum desses cases hoje para que a gente pudesse pensar em conjunto, né? O que é que a gente está diretamente impactando. E aí a gente para pensar, ok, qual é a nossa força? E eu preciso trazer esse meme, que é sempre a história, né, do que se juntos nós já causamos, imagina juntos. E pensar aqui, o que é o Nerd Salvador? Quem é o Nerd Salvador? E é sempre importante a gente entender que a gente está falando muito mais do que essa diretoria que está fazendo essa apresentação aqui hoje. A gente está apenas como representantes de vocês. A gente está falando muito mais do que o time do Bio, essas 21 pessoas que trabalham diariamente para que a gente tenha um polo melhor. A gente está falando
E aí, com toda a licença, o meu conselho, de muito mais que 60 conselheiros comprometidos a estarem pensando ali novas soluções para Salvador, a gente está falando de 29 empresas juniores, todas as pelo menos 9 aspirantes que a gente quer federar esse movimento esse ano. E a gente está falando sobre os 539 empresários juniores hoje e todos aqueles que ainda se tornarão filiados ao núcleo ao longo desse ano. Então, olha a força disso. Não são números, gente, são pessoas. Imagina colocar essas 539 pessoas numa sala. A dimensão que vocês não teriam de quão forte a gente é e do quantos nós somos, né? E aí, tudo isso para falar no final da história, na verdade, perguntar ao final dessa história, e aí pode passar cá, qual será a nossa próxima solução? Qual case vocês querem contar? Quais grandes, únicas e singulares histórias vocês querem nos apresentar no próximo mês? Quais são os próximos projetos que vocês vão fechar no próximo semestre? Ou o que é que daqui a um ano, num próximo Mestre Kim, que eu espero que continue de acordo com o efeito positivo que a gente está gerando agora, o que é que a gente vai estar contando? Quais vão ser os cases das suas AJs que a gente vai estar falando de impacto diretamente no nosso ecossistema? Perfeito. E aí, como a Bia falou, né, ela já deu um spoiler aí, a gente teve todos esses cases, a gente teve todos esses resultados, mas entendemos que podemos fazer muito mais, né? Então, tá para além de pequenos projetos, pequenos no caso grandes, mas eu digo assim, quanto cada uma de nossas EJs está gerando resultado, quanto cada uma está pensando em novas possibilidades, pensando em formas de impactar o nosso ecossistema. Quantas EJs estão atingindo ODS, né? Então, que ODS você atingiu? Que ODS você abraça e você diz que a sua EJ vai desmistificar, né? Então, pensando aqui um pouco clubista, a Info pensa em humanizar a tecnologia, a Alfa pensa em desmistificar o juridiquês e tentar trazer isso de forma mais clara para todo mundo. A ADV, acredito também. A Project está pensando em trazer projetos de impacto em arquitetura para classe C e D. Enfim, cada uma está com seu objetivo, está ressignificando as suas metas, né? Uma coisa que a gente sempre fala, mas a gente tem que cada vez trazer isso mais para a prática. E aí pensar em como é que a gente vai fazer isso e fazer cada vez mais, né? Refletir realmente em qual impacto a gente está gerando para além dos números, mas eles também são muito importantes para a gente conseguir balizar e conseguir entender onde é que a gente está chegando e a gente conseguir metrificar para a gente melhorar nos anos seguintes, nos semestres seguintes, nos trimestres, enfim. E aí eu vou trazer Nanda aqui para trazer um pouco da nossa realidade que a gente está vivendo hoje, beleza? É isso, galera. Agora, falando um pouquinho de números, né? Como Sandrinha até falou hoje cedo, eu sou DDE, eu gosto de números. Então, a gente tá falando muito sobre o que a gente ainda pode fazer mais. Então, velho, são 30 Js, 29 no caso. E quantas já se juntaram para pensar também em uma solução que impactasse diretamente nesse cenário atual? Tipo, quando a gente já sentou para conversar como nossas AJs poderiam se juntar para melhorar a capacidade produtiva de algum hospital de campanha, de algum lugar que está tendo uma lotação muito grande, como as EJs poderiam estar otimizando isso. Assim como a questão das empresas, a gente já falou bastante, tem várias EJs aí impactando para que menos empresas precisem fechar, mas a gente também pode olhar para essa outra parte. Então, a ODS de saúde e bem-estar aí está de braços abertos para ser trabalhada pelo MEG também. E falando sobre os nossos projetos, quando a gente olha para esse gráfico, parece que a gente está indo muito bem, muito dentro do nosso esperado. Então, a gente tem 331 projetos de 389 que a gente teria que estar entregando até o final do mês de março. Mas, quando a gente passa para o nosso faturamento... Passa aí, cara. A gente vê que o cenário está um pouquinho diferente. Então, parece que não está tão longe. Mas a gente tem hoje 50% aproximadamente do que a gente deveria estar investindo em educação empreendedora. Então, hoje, a gente está investindo nos nossos membros em cada um dos 500 empresários juniores que a gente tem. 50% a menos do que a gente poderia estar investindo. E aí, pode passar, cara.
queria falar também com vocês sobre como estão as nossas AJs. Porque isso reflete muito tudo isso que a gente está trazendo. Né? É uma forma de significar isso através de nossos números. E boa parte está no vermelho ou no zero. Esse é o nosso maior grupo. E o que isso representa, sabe? Nosso farol vermelho, ele é janeiro. Então, boa parte das EJs está ainda em janeiro ou nem começou o ano, sendo que a gente já está em março. Sendo que a gente fez um compromisso, assumiu esse compromisso no início do ano, de que ao final de março não teríamos mais nenhuma EJ zerada. E que teríamos, que foi o compromisso feito na RV das Instâncias, 30% das nossas EJs no farol verde. Sendo que não é a nossa realidade hoje. E aí um ponto que eu levanto também para vocês é que nós temos uma de 21 EJs alto crescimento. E aí vão falar disso mais adiante também. Mas a gente não pode pensar só em alto crescimento no final do ano. Porque a gente não pode ir levando as coisas e não pensar no bioalto impacto como um todo. Então, o nosso impacto geral, ele depende de 21 empresas juniores alto crescimento. E aí, hoje, a gente só tem apenas uma. Ainda faltam 20. E muitas dessas 20 ainda estão em janeiro. Então, pode passar, tá? Esse gráfico, ele só reflete de uma forma um pouco diferente isso que a gente já estava conversando. Temos quase todas as AJs, boa parte delas, mais de 60%, em janeiro ou zerada. E aí temos algumas em fevereiro e pouquíssimas. Aqui no caso é uma em cada um desses lugares, que já estão no farol verde, é mais avançado, e a psico, alto crescimento. Massa. E aí a gente entra agora para entender um pouco, né, do que o NERJ tem feito, o que o Núcleo tem feito, né, e sabendo que o que o Núcleo faz reflete, né, e é reflexo do que a rede vem fazendo. Né? A gente sabe que muitas EJs estão aí batalhando duramente no seu dia a dia, na sua rotina, para mudar um pouco dessa realidade que Nanda mostrou para a gente agora, que é uma realidade que, ao mesmo tempo que a gente já tem uma empresa júnior alto crescimento, coisa que ano passado a gente não tinha em março, né? A gente tem muitas EJs ainda que não começaram o ano, que estão em janeiro. Né? E sei que o trabalho vem sendo feito, né? O Mestre King é para ajudar vocês a aprofundarem esse trabalho. Né? Mas o que a gente quer passar agora já é a noção de urgência, né? Que a gente precisa ter para reverter qualquer cenário de dificuldade desde agora, mesmo novamente em um cenário de pandemia. Né? Mas, mais uma vez, o Movimento Empresa Júnior Salvador se propõe a ser a diferença e a fazer diferente no ano de 2021. E aí, o que o Núcleo tem feito? Pode passar, cara. Primeiro, para a gente saber, né, o que a gente tem feito, a gente precisa saber qual é o nosso grande desafio em 2021. E para saber nosso grande desafio em 2021, a gente, né, conta a história do que a gente foi ano passado, em 2020. Pode passar. Que é justamente, né, o ano que a gente conquistou o nosso primeiro alto impacto enquanto núcleo e enquanto rede soteropolitana, né, e da região metropolitana. Para quem viveu, para quem estava lá, né, no Movimento Empresa Júnior, para quem estava no grupo do conselho, né, e sentiu a felicidade e a energia de ler que no dia 28 de dezembro o NERJ Salvador conquistou alto impacto, sabe o desafio, né, e a história que a gente precisa contar esse ano para alcançar também o nosso grande desafio. E eu trago aí o 28/12, né, como um número assim, muito representativo, porque o NERJ Salvador buscou até o último minuto, a gente buscou até a última empresa lá, né, o alto impacto, que veio junto com a Optimus, veio junto com o alto crescimento da TM também. Então, o NERJ Salvador é um núcleo que busca até o último minuto. Né? E ao mesmo tempo que a gente traz essa noção de que a gente não desiste, a gente traz a noção do senso de urgência. A gente não precisa, talvez, novamente, ficar esperando até no dia 28/12 o alto impacto. A gente firma o compromisso de buscar isso desde agora, e que se for possível alcançar amanhã, é por isso que a gente vai estar lutando. Né? Faltam 9 meses ainda, mas 9 meses passam muito rápido. Né? Acho que hoje eu estava me questionando, caramba, já estamos no meio de março aí.
né? Quanta coisa já aconteceu, né? E muitas vezes passou assim, que a gente não está vendo direito, né? As coisas estão indo só. Então a gente tem que entrar nesse ritmo também desde agora. Pode passar, Caio. E aí por isso, né, que eu trago que o nosso grande desafio em 2021 é que a gente vai ser um núcleo bio alto impacto, né? Por conta do que a gente fez ano passado, por conta do que a gente já tem feito agora. E aí como que a gente vai alcançar isso, né? De que forma a gente vai buscar isso? A gente tem nossa missão, pode passar, Caio, que a gente já, né, trouxe lá no nosso primeiro slide, mas que conta realmente a história de quem a gente é e do motivo da nossa existência. A gente está aqui enquanto núcleo para fortalecer o movimento Empresa Júnior, né, potencializando a educação empreendedora na cidade de Salvador e região metropolitana. Né, quando eu falo que eu acredito muito na informação como uma fonte de transformação, né, parte muito do princípio que a educação empreendedora que a gente traz é com base em informação também. Seja a informação que a gente dá para os nossos empresários, seja a informação que a gente dá para os nossos clientes através de nossos projetos, né, e a transformação que a gente traz na sociedade através de tudo que a gente faz, né, como a gente conversou anteriormente. Então, essa é a nossa missão. Isso é o que está por trás de todas as nossas ações. Pode passar. E, além disso, né, a gente tem aí os nossos grandes valores e que norteiam o nosso comportamento e que são base, né, para a gente executar as nossas ações no nosso dia a dia. Então, primeiro, a gente tem o calor no coração, que particularmente é o meu preferido, assim, que trata muito do que a gente faz e como a gente se relaciona com o outro, com as outras empresas aqui dentro do movimento. A gente é responsável por transmitir esse calor, por transmitir esse brilho no olho e por fazer com que as pessoas estejam no mesmo flow, na mesma energia, né, e com o mesmo propósito que a gente. A gente tem um segundo valor, que é o de farol a farol, que eu faço muita analogia com um copo que transborda. Né? O NES Salvador, o Movimento Empresa Júnior, é um copo, né, que há muito tempo tem transbordado e que começou a transbordar aqui na Bahia, né, aqui em Salvador, a partir do momento que a gente assumiu, né, essa missão de não se contentar e ficar apenas na UF, mas também de ser um núcleo de todo Salvador, de toda a região metropolitana. Então, o NES Salvador cada vez mais recebe mais empresas, recebe mais pessoas e continua transbordando de farol a farol. E, por último, o nosso compromisso com resultados. Né? A gente tem a urgência desde agora, a gente tem o compromisso de buscar até o último minuto e é por isso que a gente tem muito comprometimento com os resultados que a gente se propôs a alcançar desde o início do ano. Pode passar. E aí, né, esses três valores juntos, eles trazem para a gente, né, a nossa grande campanha, que foi o que norteou o nosso primeiro trimestre e vai fazer com que a gente termine em março, né, com os resultados que a gente alcançar. É o Salvador se agita, né? É o agito que a gente tentou trazer desde o primeiro mês do ano, na verdade, desde o ano passado, quando a gente começou a conversar sobre metas. E o Salvador se agita veio na missão, né, de fazer com que o Start do Movimento Empresa Júnior de Salvador viesse desde o início do ano, num ano que não teve carnaval, que não teve desculpa para não trabalhar. Então, o nosso trabalho vem sendo feito desde o início do ano com um objetivo, né, que é tirar as empresas do zero, que é colocar as empresas no verde e começar a construir o Bioalto Impacto desde agora. E o que foi feito no Salvador se agita? A gente teve o PSAI, que foi feito lá em janeiro, foi feito numa época, né, que a gente não tinha feito ainda, a gente buscou captar nosso time muito antes do que a gente costumava captar. Então, trouxemos um time de Bioalto Impacto realmente para dentro do núcleo. A gente teve as visitas que a gente fez, né, em cada EJ, e, né, principalmente nas EJs com um nível de maturidade ainda de desenvolvimento. Né, a gente fez visitas em 20 EJs no mês de janeiro e no início de fevereiro e começou a conversar com as empresas, né, de Cluster 5, de Cluster 4 um pouco depois, mas também começou a conversar para já trazer o senso de urgência, porque os resultados dessas empresas puxam muito o resultado da rede. A gente teve o Mestre King, que está se encerrando hoje, que foi um evento que a gente pensou justamente para trazer um ponto de contato para as lideranças desde o início do ano. E outras coisas, né, que não são menores e que compõem a nossa jornada, compõem o nosso Salvador se agita, que é a jornada do conselho, são os reconhecimentos que a gente dá para as EJs que alcançam o resultado. É o Vumbora que busca conectar a rede para alcançar os resultados de uma forma mais simples, né, e mais conectada. E tudo isso aí é além do que a gente faz na nossa rotina. A nossa rotina é de muito trabalho e é de fazer o Bioalto Impacto Salvador todo dia. Seja na diretoria de presidência, seja na diretoria de expansão, na desenvolvimento, conexões, no conselho ou dentro de gestão. Né? A nossa rotina é o Bioalto Impacto e a gente quer que a rotina de vocês também seja o autocrescimento, seja a conexão, seja o impacto e seja o alto impacto no final do ano para as EJs que têm esse desafio.
E aí, né, passo a bola agora para a próxima, enfim, para a próxima pessoa, demonstrando que desde o início o Bioauto Impacto é inegociável e a gente quer que para vocês também seja. Massa, né? E aí, seguindo, a gente não pode deixar de se perguntar o que é que falta para a gente expandir o nosso impacto hoje. O que é que falta para que a gente possa fazer mais e melhor. Então, Cá, pode passar. Velho, eu ia super ter aquele momento de perguntar o que é que essas três imagens têm em comum, fora o fato de estarem na produção cinematográfica, mas a gente está com o tempo um pouquinho corrido, então eu queria fazer uma leve ilustração sobre o que é que a gente pode fazer em conjunto. Eu acho que a cena mais impactante para qualquer pessoa que viu o último Vingadores foi justamente quando todos eles se juntaram, inclusive saindo daquelas bolinhas mágicas, para que juntos conseguissem conquistar o objetivo que naquele momento, como todos os outros filmes, era salvar o mundo. O momento mais emocionante, não sei para vocês, mas para mim, com certeza, em Jogos Vorazes, foi quando todos os distritos se juntaram para derrubar a capital. E não, esse não é o momento que eu estou falando sobre derrubar o governo atual, mas se vocês quiserem, meu número está aí no privado. E também não é sobre, no fato de Crepúsculo, falar sobre qualquer rivalidade possível entre vampiros, lobisomens, enfim. A logística era sobre como todos juntos, no final, estavam ali comprometidos com o último impacto, que era também enfrentar aquilo que eles proporia como desafio, né? Então, a gente, no fundo, está falando sobre qual é o impacto que nossa literatura nos ensina, que nosso cinema nos ensina, de estar com todos os esforços comprometidos e capazes, no nosso caso, de transformar o Brasil. Então, muito além de olhar para a realidade da nossa própria Jota, da nossa sede, a gente está olhando sobre Salvador como um todo, e aí a Bahia como um todo, e por consequente o Brasil como um todo. E aí, passando um pouquinho, cá, a gente fala muito sobre como estar cada vez mais conectados, né? Então, hoje, se a gente for olhar para a nossa rede, a maior parte das nossas empresas juniores soterometropolitanas estão com a meta de ação compartilhadas inferior a 10 ações. O que é que essas 10 ações significariam e por que não a gente poderia expandir, fazer muito mais que isso e se comprometer a atuar, conhecendo outras empresas juniores, propondo soluções mais complexas e, a partir disso, desenvolvendo cada vez mais o nosso potencial enquanto rede, né? Enquanto atuar em conjunto, produzindo as melhores soluções. E aí, seguindo, a gente tem mais uma outra logística, que era sobre como fazer, de fato, com que nosso impacto seja proporcionalmente à nossa força. Então, se a gente tem 30 empresas juniores, o quanto a gente deixa de se conhecer e se conectar, enquanto nossas soluções acabam se restringindo apenas à nossa área de atuação. O que é que a gente não pode se desenvolver juntando outros cursos, juntando outras faculdades, muito além, claro, e aí já passando um pouquinho cá, do que a gente fala hoje sobre ter uma maior vivência e maior networking. Muitas pessoas com que eu já tive a oportunidade de conhecer, lideranças da rede ao longo desse ano, sempre me falaram quando estavam cada vez mais engajados para se conhecer e ter realmente uma ponte de apoio muito maior. E aí, imagina tudo que a gente deixa de nos aproximar, não olhando para essa batalha de conectados desde o começo do ano, né? A gente está falando sobre um movimento plural, sobre um movimento diverso, sobre tudo que a gente tem para aprender e, a partir do nosso aprendizado, colocar em prática para que a gente faça com que os nossos projetos sejam cada vez mais complexos, abarquem outras dores dos nossos clientes e impactem efetivamente o mercado, como toda a apresentação aqui foi delimitada para trazer os estímulos, né? E aí, seguindo só um pouquinho, a gente acaba falando muito sobre, ok, Bi, entendi tudo que a gente está falando, entendi sobre a importância de estar cada vez mais conectado, entender meu papel para além da minha Jota, mas não sei, ainda não fiz isso da melhor forma, não foi no foco. E a grande pergunta é, o que é que você, liderança do Movimento Empresa Júnior, está fazendo para isso hoje? Nós sempre aprendemos o quanto o movimento Empresa Júnior é um movimento de líderes. Então, a gente não está falando sobre cargo, a gente não está falando sobre qual o seu papel aqui dentro, mas entendendo que você é uma liderança desde o momento que você entra, desde o seu programa trainee, você já tem um potencial enorme para estar se conectando e fazendo a diferença dentro da rede soteropolitana. Mas aí, o que é que vocês têm feito nos últimos 3 meses, né, nos últimos 2 meses e 14 dias, para com que isso fosse potencializado? O quanto você olhou para a rede para trazer soluções mais complexas hoje? Nós somos um movimento que forma líderes e são líderes que fazem, porque a gente só consegue ser líder se a gente faz alguma coisa. E eu comecei, não sei se vocês lembram, falando sobre o ano de 2020, o quanto fizemos e o quanto superamos. E agora eu voltei para falar o que é que nós vamos fazer enquanto líderes que fazem em 2021.
Eu queria dizer para vocês que em 2021 nós teremos o privilégio de nos unir para construir novos produtos e infoprodutos que sanem dores reais de clientes reais, pessoas reais, empresas reais, feitos, né, produtos e infoprodutos por pessoas reais também, porque nossas empresas são formadas por nós, e se não nós, quem, né, para fazer todas essas coisas. Então, essa união de construção de novas coisas, novas soluções, tenho certeza que vai entregar para o mercado muito mais do que ele pensa que precisa. Então, a gente já deixa aí um gatilho para vocês pensarem mais no futuro e necessidades do futuro, quem sabe necessidade pós-pandemia que vocês podem criar. Pode passar, cara. Desenvolvermos e adaptarmos nossa carta de serviços para oferecer soluções à crise. Gente, desculpa, minha dicção foi pro ralo agora. Mas, como eu falei antes, a gente está aqui não só para desenvolver a chave, né, para os problemas de agora, mas para fazer também as soluções para os problemas do futuro. Então, a gente tem que sentar e pensar junto o que é que a gente pode desenvolver e adaptar para o agora e para o futuro também, porque ele está aqui, né, o futuro, quer dizer, o presente está aqui, mas o futuro está logo ali. Pode passar, cara. E não poupar esforços para termos empresas cada vez mais conectadas, porque, como o Bi já falou, a nossa meta de ações compartilhadas diminuiu muito, mas isso não impede, como eu também já falei, de fazermos mais ações juntos, construirmos campanhas juntos, produtos, serviços, soluções, porque a gente não vive somente para cumprir o que a gente colocou no portal, mas para fazer muito mais do que a gente se propôs, porque meta sempre foi, sempre será piso para a gente alcançar voos muito mais altos e muito mais incríveis. Então, eu tenho certeza que essa meta que a gente colocou não vai dizer o que a gente vai fazer necessariamente, porque temos todo o potencial, temos as pessoas certas para isso, para fazer muito mais do que a gente pensou que faria. E não é novidade, né? A gente está aqui para se conectar muito além de farol a farol, que é o meu valor favorito enquanto fada expansora. E estamos aqui de mãos dadas, quer dizer, de mãos dadas virtualmente, claro, para fazer isso juntos, entregar novas soluções juntos, entregar melhores projetos juntos e se superar, né, juntos. E aí, galera, eu pergunto para vocês, né? Depois de tudo isso, depois de todo esse reflexo que a gente trouxe sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, o que vocês vão fazer hoje, pós-Mestre King, né? O que vocês vão fazer hoje? Vão fazer segunda, na semana que vem? Qual é o planejamento que vocês vão traçar para vocês conseguirem alcançar tudo isso que vocês têm como propósito na empresa de vocês e também que esse propósito se torne coletivo e se reflita no nosso bioalto impacto, beleza? E o que aprendemos até aqui só causa transformação se colocarmos em prática, né? Então, a gente veio desde a sexta-feira aprendendo muita coisa e trago para a Nanda aí trazer um pouquinho também do que a gente trouxe. No primeiro dia, a gente falou um pouco sobre unir um grupo, então, justamente da gente refletir um pouco mais sobre o nosso autoconhecimento, sobre a nossa gestão de tempo, sobre como trabalhar em equipe, sobre como conseguir gerir problemas de forma melhor. E no segundo dia a gente trouxe um pouco sobre capaz de alcançar resultados, né? E aí Nanda pode trazer um callback aí de tudo que a gente conversou. Então, galera, puxando muito disso, a transformação só vem se as coisas forem colocadas em prática. Então, quero muito acreditar que vai estar todo mundo junto. Hoje de tarde, amanhã. Hoje de tarde podem descansar, a gente dá um descontinho. Mas amanhã de manhã, colocando em prática. Então, fazendo o primeiro MVP. Então, o que precisa para a prospecção na sua J começar a rodar? O que precisa para vocês fecharem os primeiros ou mais contratos? Então, sei que teve a capacitação aí, várias coisas voltadas para negociação e como a gente pode alcançar cada vez mais resultados. Além disso, quem vai estar mapeando onde a sua J está gastando horas, gastando esforço em ações que não trazem resultado, quem vai estar entrevistando e conhecendo cada vez mais os seus clientes, para que a gente consiga levar todo esse conhecimento desse final de semana incrível para a prática. Foi o nosso grande objetivo desde o início, a gente sempre pensou o que
as pessoas vão fazer quando saírem do Mestre King. Com todo palestrante, a gente falava, olha, coisas práticas. O que as pessoas vão sair sabendo fazer da sua capacitação. Tanto que quem acompanhou a de Maria da Cubos, ela trouxe esses 3 objetivos como a base da apresentação dela. Então, façam tudo isso valer a pena e 100% da rede Fora do Zero essa semana. A gente tem muito potencial para isso, vindo aqui no chat. E vamos, que passaram-se 3 meses, aliás, 2 meses e meio, mas o ano do Bill está só começando e a gente tem muita coisa para fazer pela frente. Exatamente, a gente está só começando e foi um começo que tem sido ótimo, mas pode ser ainda melhor. E a gente está justamente aqui falando, eu já falei a frase, né, que eu acredito que a gente vai construir história honrando a história que a gente já viveu, então espero que a gente construa muitas histórias juntos e a gente possa ser reconhecido no futuro por elas, beleza? E esse era o nosso momento, a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, já estamos com o nosso convidado aí, esperando também para conversar com vocês. E faço o convite, né? Vamos construir o ano do Bill juntos? É isso. Qual o impacto do nosso polo? E aí, para entender isso e também para trazer uma visão mais holística e macro de tudo isso, a gente já está com o nosso convidado. Quero saber se ele já está pronto aí para apresentar com a gente. Oi, pessoal, tô sim. Vocês estão me ouvindo bem? Tô por aqui já. Estamos sim, estamos ouvindo bem então. Então, gente, a gente está aqui com o Taumani, da BJ. É uma honra, né, a gente ter a BJ aqui para compartilhar um pouco com a gente de conhecimento, para conversar com a gente, para dar uma perspectiva mais macro, a gente falar de Brasil, né, a gente vê também o reflexo que os nossos resultados têm no exterior da nossa rede, né, no caso, fora da nossa bolha. Eu acho que é sempre importante a gente cada vez ampliar a nossa visão. E aí, tal, o palco é todo seu, você já está com o co-host aí, pode compartilhar se você precisar, enfim. Vou compartilhar assim, rapidão. Quando vocês estiverem vendo minha tela aí, vocês me dão um ok. Pode ser? Já estamos vendo. Apareceu. Boa. Vamos lá. Galera, prazerzaço estar aqui. Queria agradecer ao Nerd Salvador pelo convite, pela receptividade de todos vocês. Tô muito feliz de estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho com vocês sobre lideranças que são orientadas pelo propósito do Movimento Empresa Júnior, né? Falar um pouquinho dos nossos porquês, da nossa razão de existir. Então, vamos fazer um papo bem interativo, assim, quando for necessário falar, a gente fala, conversar, se tiver alguma dúvida, é só parar para me interromper. E se tiver alguma pergunta no final, a gente responde, beleza? Então, prazer, eu me chamo Taumani. Eu sei que é um nome bem complicado, então não tem problema de errar, mas, enfim, aqueles que preferem podem me chamar de Tal. Eu sou cofundador e fui diretor de marketing e vendas da Legis desde a fundação até o final de 2019. Legis Consultoria Jurídica, empresa de direito vinculada à Universidade Federal aqui de Alagoas. Eu também fui assessor e diretor de expansão da FEGEA durante o ano de 2019 e 2020, respectivamente. Eu estava aí na instância, trabalhando pela instância já. Eu acho que foi quando, de fato, eu comecei a entender o propósito do Movimento Empresa Júnior. Sou alagoano com muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de ser alagoano, de ser nordestino. Tenho muito orgulho do meu sotaque, tá falando com pessoas nordestinas também, tá levando o que a gente sente diariamente. E eu acredito que formar pessoas significa potencializar transformações, que desenvolver mais e melhores empresas traz impacto real para o Brasil, né? A soma desses 2 fatores faz com que o Brasil se torne um Brasil empreendedor cada vez mais. Prazer estar falando aqui com vocês hoje. E eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre razão, porquê, propósito, né? Primeiro de tudo, eu queria saber, queria que vocês refletissem, na verdade, por que vocês estão aqui hoje, né? Tipo, a gente está aqui hoje, no domingo, meio-dia, quase na hora do almoço. Por que vocês estão aqui hoje, né? Qual foi a razão de vocês estarem aqui hoje? Por que vocês escolheram liderar suas empresas juniores, o próprio Nerd de Salvador, numa das maiores, nas épocas mais difíceis do planeta, né? Então, tudo isso foi atrelado a um porquê, a um propósito, uma razão da gente estar aqui hoje. E essa razão, ela está atrelada diretamente a um porquê, né? Desde os primórdios das nossas vidas, quando a gente é moleque, lá quando a gente é criancinha, tudo que a gente pergunta e tá querendo entender, assim, buscando entender, está relacionado ao porquê, né? Desde os primeiros momentos da vida,
A gente está num lugar de aprendizado e descoberta. As nossas primeiras perguntas, elas sempre estiveram ligadas ao nosso porquê. E eu queria saber hoje, se o mundo acabasse, o que você fez por quê? Queria convidar vocês a refletir nesse momento. O que vocês não fizeram por quê? Opa, vocês estão me ouvindo? A gente está ouvindo, só que eu fiquei na dúvida aqui se você estava passando slide, porque ainda está na primeira página do Orientados pelo Propósito do MEG. Eu estava passando slide, sim. Que bom que você avisou. Pera aí, então, rapidão. Deixa eu voltar aqui e vou compartilhar de novo. Mas, rapaz, o que aconteceu? Chegou aí? Tá minha foto? Agora chegou. Ah, sim. Boa, vamos lá. Tá passando? Agora tá. Apareceu uma pergunta aí ou não? Pra mim tá... Agora sim. Boa. Tá, fechou. E aí a razão da gente estar aqui hoje, né? Foi exatamente isso que eu levantei inicialmente, assim, por que a gente tá aqui? Por que vocês decidiram no domingo de tarde, no domingo de manhã, passar num evento aqui, se poderiam estar na praia ou algo do tipo. E essa decisão, essa escolha, tá atrelado a um porquê, né? A nossa razão tá aqui hoje. E a gente não tem como falar disso sem falar das nossas abdicações, dos nossos porquês de fato. E eu queria saber o que fez você estar aqui hoje, fez por quê. E o que você não fez por quê também. E o que não fez, deveria ter feito, fez por quê. E o que não deveria ter feito, e o que deveria ter feito e não fez, porque não fez. O porquê, ele guia demais assim, a nossa trajetória, ele dá profundidade, dá sentido para tudo que a gente faz na vida, né? E aí, eu queria saber se vocês hoje têm plena consciência do que vocês estão fazendo aqui enquanto líderes do Movimento Empresa Júnior. A gente, enquanto liderança, a gente entende o que liga o nosso propósito, o nosso porquê ao porquê do Movimento Empresa Júnior. Em que momento você entendeu isso, se você já entendeu isso? Em que momento o seu porquê se conectou com o propósito do MEG e te trouxe até aqui hoje? São reflexões assim que fazem a gente, no dia a dia, tangibilizar tudo que a gente precisa enquanto liderança, tudo que a gente se comprometeu a fazer, né? Vocês falaram muito sobre o bioalto impacto do NEG Salvador, e não existe bioalto impacto, não existe ação no dia a dia, não existe rotina, como vocês bem falaram, sem o nosso porquê. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. E aí, falando de porquê, falando de organizações que inspiram pelo propósito, vocês já se perguntaram por que algumas pessoas, organizações, lideranças são capazes de inspirar e outras não? No MEG não é diferente, assim. A gente vive um contexto em que nós, lideranças, precisamos alcançar os resultados inspirando o time, e a gente vê algumas pessoas conseguindo fazer isso e outras não, né? E isso perpassa por um processo de clareza, de propósito e capacidade de engajar um grupo. Então, não existe inspiração, não existe engajamento sem o porquê. E falando de porquê, eu trago uma ferramenta bem simples, assim, para vocês começarem a entender que porquê, que propósito é uma coisa tangível, é uma coisa prática, é uma ação do dia a dia. Porque aqueles que inspiram, eles começam de porquê, né, internamente. E essa é uma ferramenta, não sei se todo mundo conhece, chamada Golden Circle, o Círculo de Ouro, trazida pelo Simon Sinek no seu livro que se chama Comece pelo Porquê. Nesse livro, ele fala exatamente de como o porquê ele faz tudo se mover, né? Tipo, ele faz com que ele fala com as pessoas saem do lugar justamente inspirado pelo porquê. E aí, nesse livro, o autor fala que começar pelo porquê vale tanto para pequenas empresas como grandes empresas, para pessoas, para ideias, para um universo assim, onde as entidades, inclusive sem fins lucrativos, para política, enfim, tudo isso que começa pelo porquê, são pessoas, são empresas que não manipulam, mas que se inspiram, né? Foi aquele ponto que eu toquei, assim, quem começa dentro para fora, quem começa pelo porquê, precisa comover um grupo e faz isso inspirando, né? E aí, eu queria saber de vocês no chat agora, se puderem participar, se alguma vez o propósito de alguém ou de alguma organização já te inspirou, em algum momento, assim, te fez sentir aquele calor no coração,
te fez entender algo que você jamais pensava, jamais levava em consideração, assim, só pelo porquê? Boa. Sim, sim. Perfeito. Show, galera. E eu vou trazer alguns porquês aqui que inspiram até hoje o nosso mundo, né? Aí vocês conhecem esse moço da foto, ele é Martin Luther King, e ele até hoje, né, tipo, até hoje mesmo, assim, essa foto, essa fala é de 1963, mas até hoje ele proferiu palavras que entraram para a história, né, e até hoje inspiram a luta por igualdade racial, não só nos Estados Unidos, mas hoje em todo o mundo. Então, o porquê dele era trazer igualdade racial para todo mundo, e ele falava isso por meio de um sonho, né, e isso fez com que as pessoas começassem a agir de forma diferente, começassem a perceber outras coisas, e ele começou pelo porquê dele, assim, por aquilo que ele acreditava de fato. Esse aqui é o porquê do Google existir. Todo mundo conhece o Google, todo mundo usa o Google no dia a dia, não tem como fugir disso. E organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. O porquê do Google surgiu, porque o Google existe hoje, faz com que ele esteja bem presente na nossa vida no dia a dia, né? E por fim, a Coca-Cola, que surgiu para refrescar o mundo. E acho que muita gente também aqui gosta de uma Coca-Cola. A Coca-Cola está presente na vida de cada um de vocês também. São porquês que a gente nem percebe no dia a dia, mas porquês que a gente vive de forma intrínseca, assim. E, enfim, fazem com que a gente tenha percepções diferentes sobre as coisas também, né? E estimule outras pessoas, inspirem outras pessoas a irem pelo mesmo caminho. E no Movimento Empresa Júnior não é diferente, né? Falar de porquê, sem falar do Movimento Empresa Júnior, não faz sentido. E no Movimento Empresa Júnior, eu ainda não sei o porquê de vocês estarem aqui hoje, eu perguntei, mas eu vou saber em breve. Mas eu sei que vocês escolheram liderar, né? Tipo, ninguém escolheu liderar por vocês, todo mundo tá aqui escolheu liderar de fato. E no MEG, liderar é unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Esse propósito, ele transparece o motivo pelo qual o Movimento Empresa Júnior surgiu, né? E se desenvolve até hoje, assim, tipo, ele continua existindo por conta desse propósito. É a nossa razão de existir. E sempre vai chegar nele, e a gente vai chegar nele já já, mas o ponto que eu quero falar é que, tipo, a escolha de vocês sempre esteve de acordo com esse propósito, com esse porquê do Movimento Empresa Júnior. Mesmo que vocês não saibam, a gente tomou essa decisão de estar aqui hoje, de liderar o Movimento Empresa Júnior num ano muito difícil, vivendo uma crise ainda, porque o porquê de vocês se conecta com a razão do Movimento Empresa Júnior existir. E aí, falando dessas lideranças que são orientadas pelo propósito do MEG, no momento que vocês fizeram cada uma dessas escolhas de movimento, você deu mais um passo orientado por esse propósito, né? E quem é a liderança orientada pelo propósito no Movimento Empresa Júnior? É aquela liderança que inspira os seus pares liderados a partir dos valores do Movimento Empresa Júnior, que é movido e se responsabiliza pelos resultados da organização. Então, isso envolve não só a Empresa Júnior de vocês, mas o próprio NEG de Salvador também, e que cria e promove uma cultura forte dia após dia, reforçando o time do porquê fazemos o que fazemos. E aí é que entra o papel de vocês de serem lideranças de fato, né? De não manipular as pessoas, mas assim inspirar pelo porquê. No dia a dia, deixar isso bem claro, tangibilizar isso. A gente, enquanto empresário júnior, a gente precisa entender que o Movimento Empresa Júnior é uma das respostas para os desafios que o Brasil vive hoje e também contribuir individualmente para um impacto coletivo gerado, né? Então, falarem sobre conhecer outras empresas juniores, soluções mais completas, tudo isso envolve o impacto que o Movimento Empresa Júnior proporciona. E a gente precisa se inspirar para impulsionar o desenvolvimento do MEG a partir da participação dos produtos, das instâncias, da conexão com a rede. Assim. E aí, essas são 3 características fundamentais que um líder, uma liderança orientada pelo propósito do movimento deve ter. Assim. Então, põe isso na cabeça de vocês, coloca isso como mantra, assim, de fato, para que a gente consiga tangibilizar isso no nosso dia a dia. E, parece muito utopia, muito subjetivo falar sobre propósito assim no dia a dia, sem conseguir tangibilizar, colocar em prática de verdade, né? Mas aí é que surgiu, e a gente tem até hoje, a Mandala Levense Empresarial, que é uma estrutura de apoio do pé da rede, que guia os nossos passos enquanto liderança. Então, se você não conhece a Mandala Levense Empresarial ainda, vai ler o documento, coloca ela embaixo do braço, isso tem que ser a bíblia do líder do Movimento Empresa Júnior, assim, tipo, é um mapa que guia a nossa evolução enquanto liderança, então não tem como fugir da Mandala Levense Empresarial. E eu queria saber de vocês, assim, fazendo exercício de autoavaliação agora, vocês podem falar no chat. Olhando para a Mandala,
é de maneira evolutiva, tá? Então, tipo, o cinza é nível 1, o amarelo é nível 2 e o verde é nível 3 aí. Em qual dos níveis vocês acham que estão hoje, assim? Vocês estão se conectando ainda com o propósito do Movimento Empresa Júnior? Vocês já estão colaborando ativamente com a rede, já estão liderando com consciência e coerência? 1, 2 ou 3, o que é que vocês acham aí? Boa, 3, 1, 3. Boa. Show, galera. E aí a gente vai revisitar isso já já, para vocês entenderem melhor, reavaliarem o que vocês falaram agora, mas com mais embasamento. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos de mandala que são muito importantes para a gente entender no dia a dia. Primeiro, nível 1, que fala sobre conectar-se com o propósito do MEG. A gente precisa entender o movimento como uma resposta, de fato, para os desafios do Brasil empreendedor, né? Para o alcance do Brasil empreendedor e as suas contribuições individuais para o impacto coletivo gerado. Então, esse primeiro ponto, saber o propósito médio, uma das características que pode ajudar você a superar esse nível, é entender, de fato, o propósito do Movimento Empresa Júnior, o que ele representa, nos possibilita, e mais do que isso, entender, de fato, como a gente se conecta com ele, né? E quanto o propósito está presente nas nossas vidas. Então, entender o seu porquê, entender o porquê do Movimento Empresa Júnior e se conectar, de fato, com isso. É o ponto de partida, assim, para a gente começar a evoluir enquanto líder empreendedor do movimento. E o segundo ponto, ele fala muito de quanto mais a gente se envolver com tudo que acontece no MEG, mais a gente se conecta com diferentes realidades do Brasil e a gente vê que o movimento faz diferença de fato, né? Assim, acho que hoje a gente tem mais de 1.300 empresas juniores e quantos você já conheceu até agora? Tal conhecer uma realidade diferente da sua, assim, sair da sua zona de conforto, saber mais o que o movimento apresenta no dia a dia de outras pessoas. E por fim, a gente fala também sobre não esquecer por que a gente faz o que a gente faz, né? É muito importante a gente revisitar isso todos os dias e para a gente e para os nossos times, assim, deixar o porquê bem claro e entender o que faz cada um se sentir parte daquilo também. Então, o dia a dia é importante para isso. E nesse nível, quando a gente fala de superar os desafios desse nível, a gente fala de saber de fato o propósito do movimento, de maneira geral, né? Conseguir enxergar a grandeza no movimento, então ver valor naquilo que o movimento entrega para o Brasil e para a gente individualmente. Conseguir ver que o nosso trabalho transforma o todo, então é uma escala de micro-revoluções, de vários impactos que somados causam o Brasil empreendedor. E conhecer a história do movimento e ser parte dele de fato, né? Então, se aproximar do que a gente vive no dia a dia. Beleza? Nível 1 para superar isso, mais ou menos, o que a gente está conversando. Nível 2, que teve gente que falou que estava no nível 2, fala sobre colaborar ativamente com a rede. E o que de fato é colaborar ativamente com a rede, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de impulsionar o desenvolvimento do MEG, participando dos produtos das instâncias, ou seja, os núcleos, as federações, a Brasil Júnior, e se conectando intensamente com a rede. Então, nesse primeiro ponto, a gente pode falar de papéis que as instâncias têm no Movimento Empresa Júnior para que todo o sistema MEG funcione, né? Então, é entender de fato o que cada uma dessas instâncias faz, qual a importância de cada uma delas, para que a gente consiga entender o nosso papel também, né? Que dá essa contribuição lá na ponta do movimento, lá na ponta da rede. E nesse segundo ponto, a gente fala sobre entender as oportunidades que as federações, núcleos e a Confederação Brasil Júnior tá passando para a gente, né? Então, para poder potencializar nosso evento empresarial, a gente sempre faz produtos, programas, eventos, e ter isso na cabeça, ter cabeça e coração aberto para aproveitar essas oportunidades. Então, de fato, ser participativo, contribuir e estar aprendendo na prática com isso, né? E por fim, a gente fala sobre as oportunidades das coisas que vem acontecendo, assim. Quantos eventos você já participou? Quais cidades ou estados você já foi visitar? Óbvio que na pandemia a gente não pode, mas a gente pode fazer isso virtualmente, participar de outros estados, se conectar, quem sabe até apresentar quem, algo do tipo. O convite nesse ponto é a gente conhecer diferentes realidades e um pouco mais de movimento, né? Sair da nossa zona de conforto, sair um pouco da nossa empresa júnior, até do nosso núcleo também, da nossa federação e conhecer um pouco mais das outras realidades que o movimento proporciona. Quando a gente fala quando a gente fala de evoluir nesse nível, de superar os desafios, a gente fala de conseguir enxergar como colaborar com o MEG, então você já tem entendimento do seu papel ali dentro, você sabe como você vai contribuir no dia a dia, nas suas ações, quando você está na sua empresa júnior para isso, sentir a conexão do movimento empresa júnior, então isso fala não só sobre ir para eventos e conectar com a galera, mas estar no dia a dia aí conversando com a galera, participando, sendo proativo, ajudando, entender os produtos das instâncias, então tudo que a gente faz, enquanto Brasil Júnior, enquanto NEG Salvador, enquanto a Unijúnior, a gente faz
por um porquê, assim. Então, a gente precisa se conectar com aquilo de fato, participar, entender, vender para nossa rede, para os nossos times, né? E, de fato, saber como se conectar com a rede, assim, a partir dessas ações. Lideranças que realmente fazem têm consciência disso. E, por fim, o último nível da mandala, a gente fala de um líder que é coerente com as suas ações, quando os valores são refletidos de forma automática no dia a dia. Então, ele inspira, ele é uma inspiração para quem está do seu lado por meio dos valores do Movimento Empresa Júnior. Ou seja, ele tem sinergia, ele se conecta com o movimento, tem postura empreendedora para resolver os problemas, e de vários outros os nossos valores enquanto movimento, para que a gente consiga, de fato, levar o porquê do Movimento Empresa Júnior no dia a dia, né, por meio de ações. Nesse segundo ponto, uma dica é refletir sobre o que a gente acredita e como a gente vê que essas ações estão de acordo com o nosso dia a dia, né? E depois olhar para as ações no dia a dia e entender, isso se conecta, isso não se conecta, essa é uma postura minha que faz sentido para um líder nesse movimento Empresa Júnior, essa não. Isso é sempre um exercício de autorreflexão, por isso que a mandala precisa estar junto com vocês no dia a dia. Nesse terceiro ponto, que tal perguntar para as pessoas, por exemplo, como elas enxergam vocês no dia a dia, a forma como vocês comunicam, você se apresenta, se todos entendem o que você diz, que precisa ser feito, as pessoas tendem a sentir mais o porquê quando elas entendem o que fazer também. Então, um membro engajado é aquele que sabe o que fazer, como fazer, por que fazer. E aí, que tal você entender, perguntar, conversar com as pessoas, parar para conversar, se as pessoas estão entendendo de fato o que elas precisam fazer, o que fazer e por que fazer também no dia a dia, né? E, por fim, entender seu papel quanto líder significa, diante de um time, pode ser esperado que um líder ele inspire a todos a partir de um sonho, né? Ou direcione o trabalho para que ele aconteça no dia a dia, como foi Martin Luther King. E aí é importante você saber o que a EJ precisa, assim, que as pessoas estão no teu time precisam naquele momento, para entender teu papel enquanto liderança e, a partir disso, dar os direcionamentos certos para as pessoas certas. E quando a gente fala de desafios a serem superados nesse nível, a gente fala de saber como o nosso papel se torna palpável no dia a dia, ser coerente a partir de atitudes. Então, não adianta a gente falar de postura empreendedora se a gente não quer resolver problema, se a gente quer desistir diante da primeira objeção que aparece no nosso caminho. Então, ter atitude de fato coerente com o que o movimento fala e prega, ver os valores do MEG no meu dia a dia. Então, não só fazer com que as pessoas reconheçam isso, mas eu também reconhecer isso no meu dia a dia e conseguir transmitir os valores do MEG para a AJ e ser capaz de liderar, né? Então, é um processo que a gente precisa todo dia revisitar para que a gente, de fato, consiga evoluir até chegar ao nível 3 da mandala. E aí, só reforçando que a mandala é a nossa bíblia enquanto empresários juniores, precisa estar debaixo do nosso braço todos os dias. Se você não leu ainda, passa o QR Code aí que vai direcionar vocês para um link da mandala. Mas, sério, usem isso, usem e abusem disso, assim, porque a gente acredita que a mandala da Vence Empresarial é um mecanismo que nos mostra um caminho para que a gente possa seguir enquanto liderança, né? É um mapa que a gente precisa seguir enquanto liderança. E cada um aqui faz parte disso, precisa viver a vivência empresarial no seu dia a dia e é protagonista de suas ações. Por mais que o NERJ Salvador precise olhar para mandar para avaliar vocês, para delimitar os produtos de vocês, a Brasil Júnior também precisa fazer isso, a Unijúnior também precisa fazer isso. É mais importante que vocês façam isso também individualmente para gerar consciência e ação no dia a dia, né? Nas pequenas ações, não esperar só eventos para fazer isso. E aí, esse documento foi feito em conjunto com o próprio movimento, assim, com todas as partes do movimento, lá da Brasil Júnior até a ponta da rede, e prezando pela vivência de todos os empresários juniores, né? Então, a gente precisa conhecer, de fato, o que é a vivência empresarial para viver ela no dia a dia. Beleza, galera? E aí, eu queria saber agora de vocês, assim, tipo, sabendo do que a gente conversou agora, como vocês se avaliam dentro da mandala da vivência empresarial, entre nível 1, 2 ou 3? Boa. 3, 1,5. Gostei desse nível 1,5. Show, galera. E eu queria finalizar dizendo que essa parte agora inicial, que propósito é ação, né? Tipo, por mais que a gente fale como propósito como uma coisa muito intangível, muito inspiracional, propósito é ação no fim do dia, né? É um processo conativo, isso quer dizer que requer uma ação, e ele é fortalecido por desafios superados, resultados alcançados e consciência. Então, a gente vai conseguir mensurar se você sabe o seu propósito, se você consegue inspirar outras pessoas por meio do seu propósito, com resultado alcançado, desafio superado e consciência, obviamente. Por isso que é importante a gente entender o que a gente faz. Mas, o ponto que Nanda estava falando anteriormente, em relação a
pô, a nossa rede ainda está zerada em grande parte, a nossa rede ainda está com grande postagem no vermelho. Isso fala muito sobre quanto a gente entende e tangibiliza a nossa proposta no dia a dia também. Lideranças que entendem e inspiram pelo propósito, elas alcançam resultados, elas superam desafios também. É o nosso meio, não só no Movimento Empresa Júnior, mas, enfim, em todos os lugares, de entender que isso não é utopia, e sim um processo prático e mensurável. O propósito, ele se tangibiliza com ação, beleza? E aí não tem como falar de ação sem falar de líderes que fazem, né? A gente tem uma batalha no PE, que é a batalha que mensura autocrescimento, que fala justamente de lideranças que entendem o seu propósito, que são orientadas pelo propósito do Movimento Empresa Júnior e vão lá e fazem, né? Tipo, a gente sabe por que fazer, a gente sabe como fazer, sabe o que fazer e no final do dia a gente vai lá e faz. Então, não tem como a gente tangibilizar, colocar em prática o propósito sem falar de resultado. No nosso PE, a gente tem uma batalha que se chama Líderes que Fazem para mensurar o número de DJs alto crescimento. Então, são resultados que são medidos por 3 indicadores, vocês sabem quais são. E no final do ano, esses líderes que inspiram pelo propósito são, de fato, aqueles que alcançam resultado. Os números são a visualização do impacto do nosso propósito no Brasil. Então, por isso que vocês têm metas para ser alto crescimento, conectadas, impacto, alto impacto. A Brasil Júnior tem metas de J alto crescimento, o NEG também tem, a Unijúnior também tem, porque a gente quer, no final do ano, entender quando o nosso propósito está fazendo sentido para o Brasil, né? E aí a gente consegue mensurar isso por meio dos números. E aí, lideranças que fazem e são orientadas pelo propósito do MEG, elas lideram um time de alta performance, o time que está lá sendo engajado, sendo constante, orientado pelo porquê. Elas participam ativamente da rede e influenciam seus times a fazerem isso também, a serem lideranças desde já, não esperarem ocupar um cargo de liderança para serem líderes. Elas alcançam resultados, elas têm resultados como coisas negociáveis, assim, tipo, deixar de entregar resultado é uma coisa para uma liderança que é orientada por propósito, que não faz sentido, porque ela sabe que aquele propósito dela não vai ser colocado em prática se ela não entregar resultado, e ela é motivada por desafio, né? Então, superar desafio mostra para ela que ela conseguiu, de fato, colocar o propósito dela em prática e, com isso, superar algo que precisava de uma resposta, de alguém que fosse uma resposta, e ela foi lá e foi essa resposta. Então, são características que uma liderança que é orientada por propósito, um líder que vai lá no fim do dia e faz, beleza? E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso da batalha, isso que eu acabei de falar da batalha de formar líderes que fazem, ela surge para responder um questionamento muito, muito importante, né? Que é bem recorrente, assim, que é por que o autocrescimento potencializa a formação da liderança. Que foi o que eu falei agora, que a gente precisa entregar resultado para ser um líder que faz de fato. E aí, para vocês entenderem melhor, eu trouxe esse diagramazinho para visualizar, tipo, o que eu acabei de falar. A gente tem uma grande missão, que é formar líderes, formar grandes times, e isso recai sobre os líderes da organização, né? O pé da rede, ele se desenha em torno da necessidade percebida de compreender profundamente como o propósito do MEG se tangibiliza no dia a dia. E, como empresário júnior, tem formado, de fato, empreendedores comprometidos capazes de transformar o país. Então, a gente trabalha pelo autocrescimento para alcançar a nossa melhor versão, para, assim, gerar novos desafios de crescimento. São experiências práticas que se complementam no dia a dia, que tem como saída formar líderes de grandes equipes, inspirar pelos valores do movimento e pelo propósito do movimento e realizar projetos, né? Então, são coisas que se conectam na prática para vocês entenderem que propósito é uma coisa que é tangível, assim, que é prática no dia a dia. E aí, isso é meio que um ciclo do líder que é orientado pelo propósito, né? Tipo, ele trabalha pelo autocrescimento para alcançar a sua melhor versão e a melhor versão da sua empresa, da Brasil Júnior, do Brasil, do NEG, da Unijúnior, e gerar novos desafios de crescimento, né? E aí, com isso, a gente está tendo experiência prática que faz a gente crescer, evoluir e tangibilizar a nossa proposta no dia a dia. E aí, galera, eu queria dizer a vocês que as pessoas, elas não compram. Se vocês têm dificuldade, por exemplo, de engajar o time, de falar ao time, de deixar claro o que o time precisa fazer, de como fazer, de por que fazer, eles não compram o que você faz no dia a dia. Não é porque vocês estão aqui, não é que vocês estão aqui hoje no Mestre Kim, que a galera vai querer estar no Mestre Kim, não. Não só pelo fato de vocês estarem, mas sim pelo fato de por que vocês estarem, sabe? As pessoas compram o porquê. Entenda que a gente é um movimento voluntário, a gente se doa demais, assim, todos os dias para fazer as coisas acontecer, faz muita reunião, às vezes acaba perdendo momento com família, dorme, perdendo noite de sono, esse tipo de coisa. E isso não é atrativo, assim, para as pessoas, simplesmente não é atrativo. Esse o que não é atrativo. Mas sim o porquê que você está fazendo tudo aquilo, né? Porque você está aqui no domingo se doando, a razão pela qual você decidiu ser líder, que vai fazer outras pessoas
comprarem o que você quer fazer também, sabe? Então, as pessoas não compram, não estão no Magic porque elas precisam, mas sim porque elas querem. E aí é esse ponto que vocês têm que atuar com o time de vocês, assim, descobrir o porquê elas querem estar aqui, para que vocês inspirem elas a partir disso. Unam o propósito delas com o de vocês, com o Movimento Empresa Júnior, no dia a dia a gente conseguir engajar o time para alcançar os resultados que a gente precisa, né? E aí, eu queria saber qual a razão de vocês estarem aqui hoje, assim, qual o porquê de vocês. Não precisa entrar no link, não. Acho que se uma pessoa quiser compartilhar, tá massa. Se quiser abrir o microfone aí. Eu queria ouvir uma razão do porquê, assim, de vocês estarem aqui hoje. Seria muito legal a gente se conectar com os porquês de outras pessoas. E pode ser uma pessoa do Nerd também, pode ser uma pessoa do Nerd e uma pessoa da rede aí, para que a gente consiga, de fato, entender diferentes porquês, mas que se conectam com o porquê do Movimento Empresa Júnior no fim do dia. Bora, galera. Já já a gente almoça. Opa, boa tarde, então, beleza? Eu sou Adalto Júnior, presidente para 2021. E, cara, em relação ao movimento Empresa Júnior, acho que se eu for tentar ir bem no cerne do meu porquê, assim, eu entrei no movimento, que eu assumi liderança, que se alinha com o médio, seria muito de desenvolver pessoas. Desde meu ensino médio, eu gosto bastante de estar se envolvendo com pessoas e as ajudando, aprendendo com elas e ensinando o que eu aprendi de outras pessoas para elas. Eu acho que isso diz muito no movimento Empresa Júnior, onde você pega muita coisa, você aprende de uma coisa, de um lado, e ajuda as outras pessoas que não conhecem ainda, porque o que é óbvio para você só é óbvio que você já sabe, e muita gente não conhece o que é óbvio para você. E estar ajudando essas pessoas é muito da minha razão de eu estar aqui hoje, de eu estar trazendo meus liderados para eles estarem conhecendo essas histórias, para estarem conhecendo os porquês dos outros, para saberem qual deles em si, por estarem como liderados. E eu diria que, acho que em resumo é isso. Basicamente, está desenvolvendo pessoas e aprendendo muito. Acho que eu estou aqui praticamente para isso hoje. Boa. Show. A Bruna falou aqui no chat que ela está aqui porque acredita que no impacto disso para as pessoas e para o ecossistema também. Boa, Bruna. Obrigado. Alguém do NERJ para falar um pouquinho da razão de estar aqui hoje? Posso falar rapidinho. Eu acredito, assim, estava refletindo aqui que o MEG, ele faz a gente, muitas vezes, né, enfim, em momentos assim, no final de semana, não nos questionar muito por que a gente não deveria estar, e sim só pensar no que a gente ganha estando, né? Já passei por muitas coisas no MEG, eu acredito que cada momento nos traz algo diferente, né? Nunca é a mesma coisa, por mais que muitas vezes os conteúdos sejam semelhantes, enfim. Então, acho que não existe limite, né, para inspiração e para aprendizado no MEG. Então, isso me faz sempre querer estar presente, independentemente do momento, da situação onde eu esteja. Boa. Perfeito, galera. Obrigadão por compartilharem. E acho legal a gente entender que isso se conecta com o nosso porquê enquanto Movimento Empresa Júnior, né? Para quem não sabe, esse é o nosso propósito enquanto movimento, é um Brasil empreendedor. A gente acredita na construção de um Brasil empreendedor mais competitivo, com empresas melhores, governos melhores, universidades melhores, mais ético, íntegro e comprometido com a verdade, mais educador, que empodera as pessoas a realizarem mudanças necessárias, e mais colaborativo, em que os atores integrados geram revoluções em todo o país. Eu consigo visualizar perfeitamente isso que vocês falaram dentro do nosso propósito. Isso se conecta diretamente com o porquê, a razão de existir do Movimento Empresa Júnior. E queria saber, assim, tipo, para vocês refletirem, se vocês já levaram isso, já conversaram isso com o time de vocês. Por mais que isso seja um processo conativo, como eu falei, que requer uma ação, ele começa com uma conversa, é um processo que começa a partir do entendimento, da consciência, né? Então, vocês já deixaram claro como o porquê de vocês se conecta com o Movimento Empresa Júnior com o time de vocês?
com a diretoria de vocês? Já fizeram com que o time de vocês deixasse isso bem claro para a própria empresa, ou até para si mesmo? Às vezes a galera não entende porque eles não pararam para pensar, sabe? E o Brasil Empreendedor se faz individualmente, galera. Ele começa individualmente, com micro-revoluções, e aí a gente torna uma revolução muito maior, assim, quando a gente está em conjunto, né? E todos esses porquês precisam se conectar no fim do dia com o Brasil Empreendedor. E o meu convite é que vocês, de fato, façam isso, assim, levem esse porquê para o time de vocês, conversem sobre porquê com o time de vocês, individualmente, de forma coletiva, façam que a galera reflita sobre isso, para que a partir disso eles comecem a agir, né? Não existe um Brasil empreendedor sem um NED Salvador empreendedor também. Sem cada uma das empresas juniores que estão aqui, sem o resultado de cada uma das empresas juniores que está aqui, sem a formação empreendedora de cada um dos empresários juniores que está aqui também. Tudo se conecta para o Brasil empreendedor e isso parte de cada um de vocês individualmente também. Se sintam responsáveis por esse propósito, comprem isso, porque no fim do dia é o propósito que faz a gente vestir a camisa, né? E aí, falando de propósito e líderes que lideram para um propósito, eu queria dizer que há aqueles que de fato se sentem líderes, que se dizem líderes na verdade, são aquelas pessoas que falam da boca para fora que são líderes, e há aqueles que lideram de fato, né? E aqueles que lideram, eles inspiram. São pessoas que seguem porquê, as pessoas seguem o porquê e querem e acreditam no mesmo porquê daquelas pessoas, porque elas são inspiradas pelo propósito daquela pessoa. E aí, de fato, essas pessoas são líderes, são pessoas que lideram. E os que começam pelo porquê, eles têm a habilidade de inspirar quem está à volta de vocês. E, pô, já se perguntaram por que, sei lá, Heloísa Papa e a B César, ano passado, arrastavam-se multidões falando sobre o porquê delas, justamente porque elas comunicavam de dentro para fora, sabe? Aquilo que movia elas, fazia mover o movimento Empresa Júnior também, por exemplo. E é aqui que está o poder do propósito, assim, a gente se conecta, a gente faz as pessoas vestirem a camisa da nossa Empresa Júnior, do NERJ Salvador, porque a gente deixa o porquê muito claro. Então, conectem o porquê do movimento com o porquê de vocês, com o porquê da Empresa Júnior, a Empresa Júnior de vocês, com o porquê do time de vocês. Façam as coisas acontecerem de dentro para fora, essencialmente por meio do propósito. Para hoje era isso. Foi uma conversa bem rápida, mas a ideia principal é vocês levarem o porquê como uma coisa recorrente no dia a dia, como uma rotina. Façam isso acontecer dentro para fora. Revisitem isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Façam isso acontecer com os times de vocês também. E eu estou sempre à disposição, se quiserem conversar mais um pouquinho sobre bem empresarial, sobre o pé da rede e sobre propósito também, no modo geral. Beleza? Muito obrigado por terem me escutado e façam acontecer a partir de amanhã, como a Nanda falou. Valeuzão, pessoal. Valeu, tal. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. A galera gostou bastante, já tem gente vindo. Nanda, pede o slide, tá muito bom. Então, certeza que a galera empolgou bastante. Realmente vai estar levando o porquê para os times a partir de amanhã. Então, queria muito agradecer. Acho que Caio tem algumas palavrinhas aí para finalizar esse momento de hoje. Está encerrando o Mestre King. Mas certeza que foi a melhor forma que a gente poderia estar encerrando esse domingo hoje. Boa. Novamente, obrigado, Tal. Aí vem em nome da BJ aí para conversar com a gente. Espero que vocês tenham agregado mesmo o que ele falou para dentro de vocês, porque o nosso objetivo é esse, que a gente tem um propósito, né? Não são só números, não é só a gente estar resumido ao nosso dia a dia sem ter um horizonte, né? A gente tem que ter esse horizonte. E aí, só para finalizar o nosso momento, que a gente tem mais 10 minutinhos aí, só me confirma se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Dá para ver, Caio. Perfeito. E aí, só para a gente finalizar o nosso momento, a gente estava realmente se guiando pela nossa mandala, para a gente evoluir a nossa mandala, para a gente se sentir cada vez mais líderes empreendedores. E espero que isso tenha inspirado vocês. Eu abro agora, na verdade, para Nanda, para a Dex como um todo, se quiser falar alguma coisa, o que teve de insight, o que gostou nesse momento. E passar aí uma palavra para vocês. Depois eu vou trazer um videozinho de finalização para o nosso dia, beleza?
Nanda, Beca, Ju, querem falar alguma coisa? Se não quiserem também, tá tranquilo. Bia, Lipe. Posso falar um negócio rapidinho, né? Pegaram no meu pé mais cedo quando eu fui filosófico para falar sobre o fato do Nés Salvador transbordar, né? E aí eu queria deixar esse convite para vocês também, que vocês transbordem liderança, transbordem propósito, transbordem vivência empresarial daqui para frente, dentro da RJ de vocês, dentro da rede como um todo, né? Como Tal falou também, não só propósito desconectado de resultado vira balela, né? Vira história para a criança dormir. Então, propósito e resultado são duas coisas que andam muito de mãos dadas, né? E aí, queria deixar esse convite para vocês, de maneira filosófica, transbordem, né? E sejam um movimento cada vez mais dentro da empresa júnior de vocês. Eu estou muito contemplada pelas palavras filosóficas inspiradoras de Lipe, mas eu queria deixar só uma última provocação assim para vocês. Hoje de manhã, Sandrinho falou que na próxima semana vem aí o EDL e a gente conversou muito com vocês sobre como isso era uma preparação. Então, já que agora está todo mundo preparado, líderes ainda mais empreendedores, qual vai ser a nossa resposta e como a gente vai chegar no EDL semana que vem? Então, são 5 dias, todo dia conta, e 5 dias é muito tempo para fazer uma história e chegar lá, fora do zero, no farol verde, e tendo aprendido muito em uma semana de trabalho. Então, as coisas que foram aprendidas aqui, elas podem ser aplicadas não só nessa semana, mas queria deixar aí essa provocação para vocês de como a gente vai chegar no próximo final de semana no EDL. Velho, eu acho que fica até difícil falar um pouquinho, né, depois de todos os meninos aduzindo, e principalmente depois de tal, mas eu comecei a apresentação logo no início da pauta da DEX, contando um pouquinho sobre o quanto pessoas são que verdadeiramente me movem, me movimentam, e acredito, pelas mensagens, que tem gente que se identifica com isso, mas é importante a gente pensar que, ok, não vai ter eventos todo dia, não vai ter várias pautas e oportunidades e o privilégio de ver Salvador todo final de semana, mas a gente segue. E as pessoas que estão aqui dispostas a fazer e impactar na nossa sociedade se mantêm dispostas, se mantêm no movimento para atuar conosco, assim. Então, mesmo que amanhã vocês acordem e não tenham um evento, a gente continua aqui. Então, é o nosso compromisso de ser nossa melhor versão e fazer acontecer a melhor versão de Salvador, para além dos eventos, para além das pautas, para que a gente viva o Bio Alto Impacto todos os dias, assim. Então, eu levo muito isso para minha vida, para me motivar e me engajar diariamente. Eu espero que a gente tenha esse compromisso aqui acordado após esse Mestre Ring perfeito. Eu queria aproveitar a fala de Bia. Eu me sinto contemplada por tudo, mas ela até citou uma palavrinha para mim que é muito forte, é muito que me faz também ter o compromisso de estar sempre pensando nos resultados, sempre pensando na melhor versão da rede, como um todo, que é o privilégio. Querendo ou não, a gente está aqui, né, tendo acesso a várias empresas que são referência, a pessoas que são referência, trazendo conteúdos para a gente de graça, né, meio que disponibilizando isso aqui no fim de semana. Enfim, então eu acho que a gente deve aproveitar com relação a isso, né, e ter o comprometimento também de estar colocando em prática, compartilhando com aquelas pessoas que não puderam estar aqui e tendo ciência também de que se a gente tem acesso a isso aqui, a gente precisa fazer valer e também está sempre trazendo para a prática e, obviamente, né, levando ao nosso Bio Alto Impacto, que é inegociável. Eu queria falar rapidinho também que estou contemplada com o que todo mundo já disse, mas lembrar para vocês que se a gente está aqui é porque nós éramos as melhores pessoas para estar aqui, é sempre bom lembrar disso, mas não deixar de esquecer também que somos responsáveis diretos por tudo que a gente vai entregar esse ano. Então, se Salvador não entrega o resultado diretamente esse ano, por exemplo, não é só a Dex do Bio, o time do Bio, que é responsável por isso, sabe? Vocês também são. Se a Bahia não entrega o resultado, vocês são diretamente responsáveis por isso, se o Brasil não entrega da mesma forma. Então, que vocês criem quem não tem e aumentem quem já tem o senso de responsabilidade com relação à rede, com relação à EJ que está do seu lado, tanto na corrida quanto assim do lado literalmente assim às vezes na sede, por exemplo, a galera da UFBA, olhem para essas EJs,
porque muitas vezes a solução que a gente precisa já está nelas, e muitas vezes a ajuda também que a gente precisa está no EJ do lado e a gente não sabe, porque a gente não a gente não precisa de um produto ou de um evento ou coisa do tipo para fazer isso, sabe? O WhatsApp tá aí, Meet tá aí, tá tudo aí na nossa mão, muito mais fácil do que nunca, para a gente se conectar e, enfim, né, entregar melhores soluções e resultados e melhores pessoas sendo formadas aqui dentro também. Boa, galera. E também eu lembro que em todos os dias a gente trouxe uma pergunta. A gente perguntou se você se sente um líder capaz de unir um grupo, se sente um líder capaz de alcançar resultados e se sente um líder orientado por um propósito. E aí Tal falou um pouquinho sobre nível, né? Em que nível da mandala vocês acreditam que se encontram. Eu espero que o Mestre King de alguma forma tenha sido uma forma de evoluir isso, nem que tenha sido 0,5%, como alguém falou aí que está se sentindo 1,5%. Só essa pequena evolução já é super importante. Então, nosso objetivo é realmente esse. E aí eu trago a pergunta que a gente está trazendo desde o momento que a gente divulgou no primeiro momento o Mestre King. Qual é o impacto da sua liderança? E espero que vocês sintam a responsabilidade desse impacto, né? Como o fundo de alguns aí diz, minha liderança gera impacto, então acredito em todos vocês. E aí, uma coisa que é muito importante também é que a gente precisa de feedbacks. A gente espera que tenha trazido um evento ótimo para vocês, mas para entender se a gente realmente trouxe, a gente precisa desses feedbacks. A gente separou eles por dia, justamente para a gente conseguir ser mais minucioso, assim, entender o que fez mais sentido, o que fez menos. Então, encorajo vocês a darem esse feedback. Eu vou mandar esses links também no grupo do conselho. E, por fim, eu vou trazer um videozinho aqui. Eu gosto de trazer vidas. Espero que vocês olhem algumas pessoas aqui que eu trouxe como inspiração, porque eu vejo elas como inspiração também. Beleza? E é isso. Um bom domingo para todos e fica aí o nosso vídeo de finalização do Mestre Kim. E é isso, galera. Obrigado. KKK, a foto, por favor. Sim, a foto. Verdade. Depois de ver todos esses rostinhos lindos no meio da mandala, todo mundo abrindo a câmera aí pra gente tirar a foto do Mestre King, né, Por galera? favor, né, gente? Eu não encontrei foto de algumas pessoas, viu? Então perdoa, mas se eu pudesse, colocaria a cara de toda a rede. Vamos lá, vamos tirar uma fotinha para registrar o nosso momento. Todo mundo abrindo a câmera. Manda o fundo de novo, Caio. Vou mandar, peraí. Caso alguém tinha perdido.
Rapaz, deixa ser o último momento clubista, assim, do final de semana. Mas o Mestre todo foi um evento muito pensado, com muito carinho, por um squad perfeito, envolvendo conexões, expansão, desenvolvimento. E deu muito trabalho para os meninos articularem tudo. Então, por favor, como um símbolozinho de biscoito, liguem a câmera pra gente tirar essa foto linda, porque eles estão merecendo, vamos falar a verdade. Tô só abrindo aqui para mandar o fundo para vocês, galera. Quem tiver nos grupos aí. Deixa eu só achar, né? Que é tanto arquivo. Pronto, mandei aí. Quem quiser aparecer, tem um fundo. Vou dar um minutinho para todo mundo aparecer. Perfeito, estou amando ver a cara de todo mundo nesse domingo. E aí, estamos prontos? Faz 1, 2, 3 e X. 1, 2, 3. Calma, que tem gente abrindo a câmera ainda se situando. Na verdade, tem que ser 1, 2, 3 e irra, né? Eu aprendi assim. 1, 2, 3 e irra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tirar 2 fotos, né? 1, 2, 3 e... Irra! Irra! Calma, outra página. Deixa eu mandar essa foto aqui para não se perder em algum lugar. O bom é que a gente não sabe em qual página a gente tá, né? Aí tem que sorrir para as duas. Claro. Vou tirar aqui da outra. Pronto. É isto, galera. Gratidão.